E isso está associado também às tendências de digitalização e o futuro da empresa. As empresas que não se adaptarem ou que não conseguirem se adequar a esse novo normal, elas estão fadadas ao fracasso. Bom, nesse sentido, a consequência evidente desse novo normal é a digitalização dos negócios. Você percebe hoje em dia que boa parte dos negócios que antes não tinham site, agora vêm a ter, porque estão fazendo entregas ou delivery, compras pela internet, já que as pessoas estão mais em casa. Então, isso forçou com que as empresas acabassem se digitalizando. E nesse ambiente de digitalização, existem alguns pontos interessantes que a gente pode discutir, né, e como atuar nesses pontos de digitalização. São, então, 12 pontos. Eu destaquei aqui os mais importantes que a gente pode atuar do ponto de vista quantitativo. Eu vou falar brevemente de cada um deles. O primeiro e mais importante é que a digitalização ela trouxe um foco no consumidor. Um exemplo é a Amazon. A Amazon ela tem 14 itens de liderança que exigem que seus funcionários saibam, e o primeiro deles é foco no consumidor, o consumidor acima de tudo. Então, a digitalização, ela coloca uma lupa sobre os consumidores, forçando com que esses gestores conheçam bem os seus consumidores e saibam oferecer os produtos adequados para cada um deles. Esse consumidor, nesse novo normal, ele também é mais exigente. Ele não aceita ficar numa linha de telefone, por exemplo, para cancelar uma TV a cabo ou uma conta de telefone por mais do que 15 minutos, ou ser passado por vários atendentes. É necessário uma estrutura organizacional mais simples, mais enxuta, em que você consiga acessar rapidamente o gerente, que o seu consumidor consiga ser atendido ou ter as suas reclamações recebidas o mais rápido possível, sem a necessidade de passar por vários níveis hierárquicos dentro da organização. Bom, essa digitalização também mudou a cadeia de gerência dentro das empresas, forçou uma transformação digital, onde os líderes e os gestores necessitam de informações tecnológicas e mecanismos para boa tomada de decisão, utilizando, nesse sentido, a ferramenta tecnológica. O uso da tecnologia na tomada de decisão, ela se torna central. Então, uma vez que os seus consumidores, eles não estão mais na rua, eles estão mais em casa, ou eles evitam se expor, é necessário o uso da tecnologia adequada para conseguir alcançá-los, seja através das mídias sociais ou através do que a gente vai conversar um pouquinho aqui, que é o geomarketing e a dependência espacial. Interação entre todos os dados. Então, hoje todas as empresas possuem grandes massas de dados, terabytes de dados, mas não possuem informação. Então, existe uma diferença entre dado e informação. Boa parte das empresas tem vastas quantidades de dados, mas não tem informação, que é aquilo que a gente consegue extrair do dado para orientar o negócio. Outros pontos são a experiência direta com o consumidor. Então, o consumidor ele consegue avaliar os produtos e negócios através de rankings. Você vai, por exemplo, no TripAdvisor e você consegue ranquear os hotéis, você consegue ranquear os restaurantes através de estrelinhas, e isso é utilizado como tomada de decisão, como apoio à oferta de produtos e serviços. Logística e oferta, né? Então, você tem uma pizzaria, não é todo lugar que você vai entregar, você tem um raio específico. Se você tem um produto específico, como um livro, ou uma música, ou uma coletânea de produtos, ou móveis, ou arte, em que o seu cliente seja muito específico, também a entrega e a oferta desses produtos, ela é diferenciada, ela não é geral. Quando você tem um negócio digital, é também necessário que você tenha uma estrutura de segurança e privacidade. Então, você não vai permitir que os seus clientes se registrem no seu site e que o password dele, o e-mail, as informações pessoais vazem. Então, é necessário uma camada de segurança muito forte. Uma evolução contínua dos produtos e serviços. Então, é preciso se reinventar diariamente, acompanhar os seus clientes diariamente para saber o que eles querem. Um exemplo é o Facebook. Se vocês lembrarem, há algum tempo existia o Orkut, e o Orkut ele foi desaparecendo aos poucos. E qual foi o problema? O problema é que os clientes mudaram. O que eles necessitavam mudou. O Facebook hoje ele atua de duas formas. Eles têm uma equipe que trabalha com a atualização do Facebook como ele é hoje, e também tem uma equipe que trabalha com o Facebook que vai ser daqui a 3 a 5 anos. Então, eles dividiram a equipe de duas maneiras. Uma para atender a necessidade atual e outra para mirar na necessidade futura.
de modo que eles não percam o mercado como o Orkut perdeu no passado. A digitalização, que é o grande foco desse novo normal que os negócios vêm apresentando, e a personalização. Como é que a gente vai personalizar os serviços e os nossos produtos para os clientes que nós atendemos. Bom, no sentido da personalização, tem uma pesquisa recente da HubSpot e ela entrevistou empresas que se forçaram a digitalizar, né? Eram empresas que não tinham site, eram empresas que não tinham nenhum mecanismo de comunicação com o seu cliente pela internet, e devido à pandemia, elas precisaram se reinventar, elas precisaram criar sites, elas precisavam aceitar pagamentos online, e de todas as empresas que não tinham nenhum nível de digitalização e se tornaram digitais devido à pandemia, 86% delas declararam que a satisfação do cliente foi um componente-chave para que esse processo de digitalização ocorresse de maneira suave e fosse bem sucedido. Então, nesse sentido, para que a digitalização funcione, é necessário que haja um alto nível de satisfação do seu cliente, né? E nisso existem 4 pontos, que são os pontos que fazem ou forçam que a gente consiga manter essa digitalização e a personalização bem encaminhadas, né? A primeira é antecipar as necessidades e desejos dos clientes. Então, como eu mencionei, o Facebook ele tem 2 grupos. Então, um outro grupo ele está discutindo como vai ser o Facebook no futuro. Isso para os pequenos negócios, né, para o dia a dia. Como é que a gente consegue antecipar as necessidades e desejos dos seus clientes? É através da coleta dos dados, né? A gente precisa conhecer o cliente. Então, quando você tem um negócio que ele está digitalizado, você precisa ter também as suas pesquisas de opinião, você precisa ter um acompanhamento, você precisa ter uma comunicação diária com o seu cliente. Isso pode ser feito através das redes sociais, que é muito comum, ou através de métodos analíticos, por meio, por exemplo, de cientistas de dados, que são profissionais que atuam dentro das organizações para tentar responder essa resposta de quais são as necessidades dos seus clientes atualmente. A melhora constante dos produtos e serviços, tomando cuidado para não cair na falácia de redução de custos, né? Um exemplo muito comum é um restaurante que resolve trocar o copo de plástico. Então, resolve comprar comprar copos plásticos mais baratos, achando que isso vai reduzir o custo. Mas o que acaba acontecendo é que o cliente, ao invés de pegar um copo plástico, ele vai pegar 2, para garantir que a água ou o suco não vaze. Então, melhorar constantemente o produto e serviço, é claro, né, com as restrições orçamentárias e com a redução de custo que essa crise que vem surgindo aí requer de nós, mas sempre tomando cuidado em ouvir o cliente. Se essa alteração no custo, alteração no produto afeta a satisfação do seu cliente, então isso precisa ser revisto, uma vez que a satisfação do cliente é o ponto principal de uma boa digitalização dos negócios. A experiência personalizada, ela é fundamental, e isso eu vou conversar um pouquinho sobre o que a gente chama de efeito cauda longa. É um efeito que vem ocorrendo nas organizações que vêm se digitalizando, nos produtos que vêm sendo oferecidos. E, por fim, um relacionamento baseado em confiança com o seu cliente, em que você consegue ouvir o seu cliente, em que você consegue atender na medida do possível, e quando não consegue atender, você consegue explicar para ele os motivos pelos quais o seu pedido, o seu anseio não foi atendido. Bom, e o que é essa cauda longa? Essa cauda longa, ela é um efeito que ocorreu a partir de 2000, mais prominente com o início da internet. Então, antigamente, você tinha as lojas de disco, de vinil ou de CD, então você ia numa loja para comprar o seu disco de vinil ou o seu CD mais recentemente, e você só conseguia comprar as bandas e os artistas que aquela loja consumia, que aquela loja comprava. Você não conseguia conhecer artistas novos, você não conseguia conhecer artistas que têm um tipo de música diferenciado. Você só consumia aquilo que a massa consumia. A mesma coisa as livrarias. No passado você tinha as livrarias, você tinha também alguns sebos, mas tanto a livraria quanto o sebo, você só consumia aquilo que a grande massa desejava. Senão, a livraria não comprava. Com o advento da internet, surgiu uma outra possibilidade de você lucrar. E como? Ao invés de comprar produtos para a massa, você pode comprar produtos específicos para pequenos nichos ou pequenos grupos individuais. Uma vez que a receita total desses diversos produtos, nesses pequenos nichos, com baixo volume de vendas, ele é igual à receita total de poucos produtos de grande sucesso. Em português, eu posso vender
músicas da Beyoncé ou de um outro artista muito famoso, e aí ele vai ter milhões de vendas em um único dia, ou eu também posso focar a minha venda em bandas de forró do interior, em bandas de rock alternativo da Alemanha, da Austrália, para quem gosta, e essas vendas desses produtos muito específicos, desses nichos muito específicos, quando somados, equivalem à venda dessa quantidade gigantesca que a massa consome. Isso não vale só para livros e música, né? Você consegue ter isso, por exemplo, com restaurantes ou com oferta de produtos alimentícios. Se você faz um brownie diferenciado, se você faz bolos que usam uma receita diferente, ou que tem comidas que têm um tempero diferenciado, ou se você tem um pet shop que oferece um produto diferenciado, né? Além de fazer a tosa, você pode oferecer também adestramento ou coisas específicas que alguns dos clientes desejam, né? Aqui no Canadá, por exemplo, é muito comum os donos de animais querendo que os animais se socializem. Então, tem como, por exemplo, colônia de férias. Um outro exemplo é uma empresa chamada Chewy, que é a maior empresa de venda de produtos alimentícios para pet no mundo, e ela conseguiu um market share que a Amazon, que é a maior de todas, não conseguiu, né? A Amazon não tem o market share que a Chewy tem para venda de produto pet. E qual a diferença? Sendo que a Amazon é muito maior do que a Chewy. A diferença é que a Chewy conseguiu entender o seu cliente. Ela entendeu o que o dono de pet deseja. Qual é a necessidade dele? Não é simplesmente a venda seca, mas sim reconhecer a importância do animal ou do pet como membro da família. E isso fez com que a Chewy dominasse um ramo do mercado que a Amazon hoje não tem acesso. Bom, então a personalização e esse foco no consumidor, ele vem através do que a gente chama de analytics, né, ou da análise dos dados, que é transformar o dado em informação. E um exemplo clássico ocorreu no Walmart. Os analistas do Walmart, eles começaram a perceber que existia uma correlação entre vendas de cerveja e fraldas às sextas-feiras. Eles não entendiam muito bem o que estava acontecendo, né? Então, eles primeiro reconheceram um padrão, viram nos dados que existia uma correlação alta às sextas-feiras da venda de cerveja com fralda e foram estudar o que ocorria por trás. E o que ocorria é que em algumas cidades universitárias, os pais eram muito jovens, então, na sexta-feira, eles terminavam a semana de trabalho, achavam que mereciam uma caixa, um engradado de cerveja, iam no supermercado comprar sua cerveja para poder passar o final de semana assistindo jogos e tomando cerveja, e a esposa ligava e falava, olha, aproveita que você está indo no Walmart e compra para mim fralda. O que o Walmart fez? O Walmart resolveu, então, colocar na mesma seção, de um lado cerveja e do outro fraldas, só nessas cidades universitárias. E as vendas, elas quintuplicaram, elas aumentaram exponencialmente. Antes vendiam poucas, ou fraldas ou cervejas, e quando eles colocaram esses dois produtos juntos, eles conseguiram aumentar suas vendas exponencialmente. Isso porque, quando o rapaz ia comprar cerveja, ele olhava e falava, nossa, a fralda está aqui do lado, né? Lembrei de comprar a fralda. Ao invés de chegar em casa e falar, ixi, olha, comprei apenas a cerveja, mas esqueci de comprar a fralda, ou comprei a fralda e não comprei a cerveja. Então, eles colocaram esses dois produtos lado a lado e conseguiram, assim, aumentar as suas vendas. Essa é uma forma de personalizar uma necessidade específica. Não é todo Walmart que você vai encontrar esse padrão. Esse padrão foi reconhecido em algumas cidades universitárias. Então, o espaço é importante, a localidade é importante. Essa análise de personalização e personificação do produto com o cliente, né, do foco do consumidor, ela é fortemente dependente do espaço, da localidade. Em Brasília, você pode ter um determinado consumo na Asa Sul, que é diferente de um consumo em Águas Claras, porque o padrão de famílias é diferente. A mesma coisa em São Paulo, Rio de Janeiro. Você tem bairros que têm um padrão de consumo de um tipo e bairros que têm outro padrão de consumo. Então, você não consegue, ou não deveria vender da mesma maneira em todo o local. A forma como você vende, o produto que você oferece, ele é, então, função da localidade. E é isso que trata a análise espacial e o geomarketing. O geomarketing é um campo do marketing que usa informações espaciais para boa tomada de decisão gerencial. E a análise espacial também utiliza o espaço, não necessariamente com o uso de ferramentas de marketing, mas também como ferramenta para tomada de decisão gerencial. Dentro do geomarketing existem dois campos, um que é o geofence e o outro que é o geotargeting.
O geofence determina qual é a região em que eu quero atacar, eu quero atrair os meus clientes. Né? Qual é o espaço ou qual é a fronteira em que eu tenho o meu cliente-alvo. E o geotarget é aonde no espaço eu devo encontrar o meu cliente. Enquanto o geofence ele está relacionado, por exemplo, aonde eu deveria abrir um negócio ou aonde eu deveria manter os meus clientes próximos, onde eu deveria fazer campanhas promocionais para pessoas que moram naquela região, o geotarget é uma forma mais proativa. Eu procuro no espaço aonde eu poderia abrir um negócio, aonde eu poderia fazer uma divulgação para conhecer novos clientes ou para atrair novos clientes para a minha empresa. E nessa análise espacial, tanto no análise espacial quanto no geomarketing, existem 3 etapas. A primeira etapa é o que nós chamamos de visualização. Ela é óbvia. É visualizar no mapa. Né? Então, por exemplo, nesse mapa a gente tem a percentagem de domicílios que recebem renda menor ou igual a um salário mínimo, por bairros em Sorocaba. Então, se eu tenho, por exemplo, mais bairros ou mais domicílios que recebem uma renda inferior, que nesse caso seria o vermelho, e bairros que recebem uma renda superior, que seriam, nesse caso, os bairros azuis, eu posso focar aonde eu deveria vender o meu produto. Talvez produtos de luxo, eu poderia colocar nos bairros onde as pessoas tivessem maior acesso. Produtos mais populares, eu poderia, então, alocar em bairros onde as pessoas tivessem menor renda. Ou também transporte coletivo, né? Eu posso utilizar pontos de ônibus, paradas de ônibus, shoppings, qualquer outra estrutura espacial para me ajudar a determinar aonde eu devo abrir um negócio, ou aonde eu devo fazer uma propaganda, ou onde estão os meus clientes para que eu faça uma determinada promoção. Bom, uma das formas de fazer a visualização é através do mapa temático, que foi aquele mapa anterior que eu mostrei, mas também a gente pode fazer a visualização através de pontos, em que cada ponto é um tipo diferente de cliente ou produto. Nesse mapa eu tenho, então, pontos representando restaurantes, hotéis, serviços de hotelaria, hospitais. Então, para cada um desses pontos, eu posso traçar a minha estratégia gerencial dependente disso. Se eu quero abrir, por exemplo, uma loja para vender celular, então talvez eu deva considerar quem são os concorrentes que estão atuando nesse espaço. Onde estão as outras lojas que também vendem celular? Onde estão os clientes que compram o celular? E para esse celular, que tipo de celular que eu venderia? Eu venderia numa estrutura mais de cabo elétrico, que eu parcelo o meu celular em muitas vezes, ou eu vendo o celular mais de luxo, do último modelo? E se eu vou vender o celular de luxo do último modelo, será que eu quero colocar minha loja em um bairro de risco, ou eu devo colocar ela no local onde o risco seja menor? Então, o ponto me ajuda a determinar onde eu deveria, por exemplo, abrir um quiosque, ou um lugar que eu possa vender aparelhos celulares, por exemplo. A terceira forma de visualização é através de fluxo. Então, se eu tiver, por exemplo, clientes que saem de uma cidade para outra, uma região administrativa para o centro de Brasília durante o dia e depois eles voltam, eu posso usar esse trajeto como uma forma de tomar minha decisão. Né? Se ele não mora lá, então talvez eu possa descobrir onde ele mora e oferecer o serviço específico na residência dele. Se ele não tem tempo de levar o animal dele para tosar, então eu posso ir à casa dele e então pegar esse animal e fazer a tosa, já que ele está no centro da cidade. Conhecer o fluxo de clientes ou conhecer o fluxo de produtos também é importante e pode ser útil na determinação de como oferecer essa personalização ou personificação do serviço para o cliente, né? Como é que eu posso personalizar o meu atendimento e o meu serviço. Bom, uma vez que eu visualizei os dados, surge uma outra pergunta que é identificar padrões espaciais. A visualização espacial, ela somente mostra o que está acontecendo, mas ela não determina se existe um padrão espacial ou não. A determinação do padrão espacial, ela vem então por meio de métodos estatísticos e matemáticos. Esse aqui é um exemplo. Venda de produtos agrícolas no estado. Então, eu poderia fazer um mapa temático por município de quanto aquele município vendeu de produtos agrícolas. Mas isso por si só não seria suficiente para identificar um padrão espacial. Nesse gráfico aqui, nesse mapa, por exemplo, essa é uma técnica muito famosa chamada LISA, em que determina 4 tipos de municípios para esse produto. Então, a gente tem municípios do tipo alto-alto, que são os vermelhos. São municípios que compraram muito, ou venderam muitos produtos agrícolas,
e os vizinhos também venderam muito, então são polos produtores de produtos agrícolas. Existem os municípios azuis, que são os baixos, são municípios que tiveram poucas vendas de produtos agrícolas. O azul mais claro são os baixos, altos, são municípios que tiveram poucas vendas de produtos agrícolas, mas que os vizinhos venderam muito. E o alto-baixo, que é o contrário, são municípios que venderam muitos produtos agrícolas, mas os vizinhos venderam pouco. Então, por exemplo, se eu estiver interessado no alto-baixo, são então municípios que eu teria interesse em abrir uma loja. Por quê? Porque naquele município eu vendo muito e os meus municípios vizinhos estão vendendo pouco. Possivelmente uma explicação é que eles compram, eles não vendem. Então, o azul mais claro poderia ser, então, polos em que eu poderia abrir ou poderia focar a venda dos meus produtos. Já os vermelhos é o que nós chamamos de hotspots, são regiões densas de grandes produtores ou de grandes vendedores de produtos agrícolas. E esse mesmo gráfico ele pode ser feito para qualquer outro tipo de produto. Você pode ter isso para produtos específicos, como eu mencionei, de restaurantes, ou de clientela de restaurantes, ou venda de barco, ou carros, e a partir daí você consegue determinar se existe um padrão espacial com base naquele produto. E você usa isso como ferramenta, então, de geomarketing ou de anúncio dos seus produtos no local específico. Então, a análise exploratória de dados espaciais, ela tende a responder 3 perguntas. A primeira é se existe um padrão espacial. Então, eu visualizei a venda de um determinado produto ou o número de clientes por região. Aquilo é representativo de um padrão espacial? Será que aquilo é estatisticamente significante? Existem outliers espaciais, ou seja, existem regiões no espaço, bairros, ruas, municípios que são diferenciados, em que eu tenho uma oportunidade de negócio ali. Existem ilhas ou hotspots interessantes, onde eu posso descobrir, por exemplo, um grande aglomerado de empresas que estão necessitando de um determinado produto e eu posso vender esse produto para aquele grupo de empresas. Então, a análise exploratória dos dados tende a responder essas 3 perguntas. Bom, aqui é um outro exemplo, né, mais atual do COVID. Então, você também pode unir essas 2 informações, que é a informação pontual do número de casos com a temperatura. Então, será que existe uma correlação entre temperatura e número de casos de pessoas confirmadas com COVID? E eu posso usar isso como política pública. O geomarketing ele não é somente para iniciativa privada, a análise espacial não é somente para empresas privadas, a gente também usa análise espacial como políticas públicas ou como uma tomada de decisão em políticas públicas mais inteligente. Bom, e o padrão espacial, né? Essa previsão do consumo do padrão espacial, ela é construída através de camadas. Então, nós temos uma primeira camada que são os clientes. Esses clientes, eles estão em ruas, locais. Esses locais, eles podem estar em elevações. Essas elevações estão em ocupação do solo, que é o preço do terreno. Então, se eu não tiver, por exemplo, a renda do meu cliente, uma proxy, ou uma variável que eu posso utilizar como uma aproximação para a sua renda monetária é o bairro. Então, se eu sei que um determinado cliente mora num bairro X, e eu sei que normalmente as casas naquele bairro são mais caras, eu consigo ter uma ideia de qual é o rendimento daquele cliente. Eu consigo oferecer para ele um produto diferenciado. Se aquele cliente mora num bairro que eu sei que as casas são num preço mais baixo, então o produto que eu vou oferecer também pode levar em consideração isso. E todas essas camadas somadas, elas se tornam, então, um mundo real. A análise do padrão espacial, ela é uma aproximação. Existe uma frase que ela é muito interessante que diz assim, todos os modelos estão errados, mas alguns são úteis. Isso quer dizer que a gente está usando modelos geográficos, estatísticos, matemáticos, para tentar aproximar a realidade como apoio à decisão. Mas, no fim, existe ainda uma distância entre esses modelos para o mundo real. E é nessa distância, nesse gap, que o analista entra com a sua experiência de negócio para tentar suprir essa diferença. Bom, então, explicando os padrões espaciais, né, que é a última etapa da análise espacial. Uma vez que eu visualizei, uma vez que eu reconheci um padrão nessa visualização, eu quero entender o porquê desse padrão observado. Assim como o Walmart fez com as fraldas e com a cerveja. Eles reconheceram o padrão e depois eles procuraram o porquê, tentaram descobrir o porquê daquele padrão. E uma vez que eles entenderam o seu cliente, ou entenderam como aquele padrão foi construído, eles conseguiram utilizar desse padrão para aumentar as suas vendas. Existe também função de variáveis exógenas. O que isso quer dizer?
Eu posso hoje, por exemplo, fazer toda a visualização e análise espacial de onde eu vou abrir um negócio, mas se eu tiver em mente que uma ponte ou um shopping está sendo planejado de ser aberto nas redondezas ou naquela vizinhança, então eu posso utilizar isso como uma forma de precificar o terreno, por exemplo, né? Então, se existe um plano de uma nova ponte para 2030, eu posso utilizar essa informação desse planejamento para, então, montar o meu negócio, ou do ponto de vista imobiliário, ou do ponto de vista de construção mesmo, né, do seu negócio, pensando já nesses projetos futuros. E eu consigo fazer previsão? Então, uma vez que eu observei essas variáveis, uma vez que eu identifiquei o padrão, eu consigo prever qual é o comportamento espacial? Isso é muito importante, porque se eu conheço o meu cliente, eu consigo prever o padrão de comportamento dele, eu consigo usar isso ao meu favor. Bom, então, alguns exemplos de casos reais de como isso foi utilizado, né? Um exemplo foi um trabalho que nós realizamos sobre comida japonesa. E o problema aqui era o seguinte, o responsável, ele queria abrir um restaurante de sushi. E ele queria saber aonde abrir esse restaurante de sushi, né? Onde em Brasília deveria se abrir um restaurante de sushi. Então, uma das formas, a primeira etapa foi, então, mapear todos os restaurantes de sushi, ou as franquias que vendem sushi em Brasília. Porque, então, era uma função dos meus concorrentes, né? Eu talvez não queira abrir uma franquia de sushi onde já tenha um concorrente. A segunda etapa foi, então, reconhecer quem consome sushi. Eu, particularmente, não gosto, mas qual é o padrão de quem consome sushi? São pessoas mais jovens? São pessoas que moram em um determinado bairro? São universitários? São estudantes do ensino médio? São mulheres, homens? E aí, por meio de um mecanismo estatístico, nós reconhecemos qual era o perfil mais comum ou mais provável de consumir sushi. E aí nós chegamos à conclusão que o perfil mais comum eram mulheres entre 17 e 25 anos, que tinham uma renda familiar entre R$2.000 e R$5.000. Esse era o perfil médio, ou o perfil mais provável do meu consumidor de sushi. Não significa que homens não consumam, não significa que pessoas com renda familiar menor ou maior do que isso não consumam, mas esse era o consumidor médio, ou mais provável. E uma vez que nós reconhecemos o consumidor médio, nós construímos, então, uma demanda, ou um indicador de demanda. Esse indicador de demanda, então, ele foi colocado por toda Brasília, onde vermelho eram os bairros onde havia maior demanda ou maior probabilidade de consumo de sushi, e as regiões azuis eram os locais onde havia uma menor possibilidade ou probabilidade de consumo de sushi. Os pontinhos rosa ou vermelho eram as franquias já existentes no plano piloto. Isso foi feito para todas as RAs, mas eu estou mostrando aqui só o plano piloto, as Açuís a Norte. E então, em amarelo, foram as oportunidades. O que eram as oportunidades? Não eram simplesmente só as regiões de demanda alta. Eram regiões onde havia uma demanda alta ou muito alta, que fossem regiões comerciais, então precisava ser um setor comercial. Eu não poderia abrir uma loja de sushi no meio de uma quadra residencial, né? Eu teria que abrir um setor comercial. Então, para se tornar uma oportunidade, teria que ser uma região próxima onde houvesse uma demanda alta ou muito alta, não houvesse nenhuma outra franquia nas proximidades e que eu tivesse uma alta probabilidade de venda. E aí foram localizados, então, 5 possibilidades de oportunidades em Brasília. O responsável, então, abriu uma franquia de sushi e até então foi bem sucedido no negócio dele. Bom, um segundo exemplo é envolvendo políticas públicas, né? O problema aqui até certo tempo atrás, a Força Nacional ela era distribuída entre os estados, mas se custava muito para a União mover a Força Nacional de um estado para o outro. Então, como a gente poderia pensar em distribuir quartéis ou regiões da Força Nacional pelas unidades da federação, de modo que a gente minimizasse o custo da União? Então, eu quero encontrar no Brasil 5 regiões, ou 5 pontos, onde eu poderia colocar as minhas tropas e eu pudesse atender qualquer outra unidade da federação quando houvesse uma situação de emergência. Então, o que nós fizemos nesse problema foi, então, determinar onde seriam esses 5 pontos no país, proporcionais à criminalidade. Então, é claro que unidades da federação onde a criminalidade fosse maior, eu precisaria de maior proximidade desses centros.
unidades da federação onde a criminalidade fosse menor, eu poderia ter uma distância maior. Então, nós usamos a criminalidade e também o custo de transporte dessas tropas para determinar onde seriam esses 5 pontos. Isso foi, então, apresentado na época, né, para o Ministério de Segurança. E o primeiro ponto era o Amazonas, então as tropas ficariam no Amazonas e conseguiriam atender o Acre, Rondônia e Roraima. Também a quantidade de soldados lá seria proporcional à criminalidade dessas unidades federativas, mas essa região atenderia somente essas unidades federativas. Outro exemplo, Alagoas seria o centro, e Alagoas atenderia, então, todas essas outras unidades federativas. Então, aqui a gente usou um problema, identificação do problema, a visualização e uma metodologia matemática e estatística para determinar a localização ótima. Esse modelo que foi usado, ele também é muito comum nos Estados Unidos e no Canadá. Nos Estados Unidos e no Canadá, os hospitais, eles são localizados, eles são determinados em função da quantidade de pessoas que vivem naquela região, de modo que se ocorrer um acidente em qualquer parte da província, as pessoas possam ser levadas para o hospital em até 10 minutos. Então, os hospitais, eles são distribuídos de maneira que, mesmo em horário de trânsito, de rush, qualquer pessoa que sofra um acidente na província consiga acessar um hospital em 10 minutos. E isso é feito de maneira matemática, levando em consideração esses pontos. Bom, a última aplicação que eu gostaria de mostrar foi uma aplicação do INPE, e o problema era reconhecer onde haviam favelas ou aglomerados subnormais. E isso não é tão fácil assim, porque a determinação de favela, ela é um conceito um pouco subjetivo, envolve a qualidade da casa, envolve a renda familiar envolvida, e você pode ter, como é o caso de Minas Gerais, favelas inseridas no meio de bairros com pessoas com a renda muito alta. No bairro da Pampulha, por exemplo, você tem favelas muito próximas a bairros onde as pessoas têm uma renda muito alta. Então, o desafio era localizar no espaço, ou conseguir discriminar quais eram as residências que tinham maior probabilidade de serem favelas ou de pertencerem a uma favela. E como não era fácil entrar e olhar de casa em casa, isso foi feito por meio de satélite. Então, uma das primeiras métricas que foram utilizadas era a inclinação do terreno. Favelas normalmente se formavam em locais onde havia alta inclinação do terreno. Nesse caso, a região roxa. A segunda ferramenta que foi utilizada para a identificação de favelas no espaço foi a cor que a telha refletia na imagem do satélite. E isso foi muito interessante do INPE ter utilizado. O que eles descobriram é que as telhas das casas de favelas eram de um material diferente das telhas de casas de classe média e classe alta. Ou era de amianto, enquanto as telhas de casas da classe média alta era feito de um outro material. Então, por meio da coloração, do pixel, da cor que aquela imagem de satélite retornava, havia, então, uma probabilidade daquela casa pertencer ou não a uma favela, dado o tipo de material que foi utilizado na cobertura daquela residência. Então, esse aqui é um exemplo da foto que foi localizada. Essa região foi localizada através da coloração do tipo de material que ficava no teto. A imagem de satélite tirou a foto, o modelo quantitativo, estatístico, localizou a coloração, a pigmentação daquele espectro de cor daquele telhado, e isso foi associado a um determinado material. E quando aquela coloração atingia um determinado espectro, uma probabilidade, um score aumentava daquela residência ser ou não de favela, ou ser de uma classe média ou classe alta. E com base nisso, eles conseguiram tomar as decisões de políticas públicas de coabitação e de oferecimento de serviços públicos para quem precisava. Sabe? Conseguiram localizar bem os indivíduos. Essa aqui é a imagem de satélite mesmo, traduzida. Então, na verdade, eram escalas de cinza e também entre outras 3 cores. Né? Então, esse é o mecanismo real. Cada um desses quadrados era uma imagem de satélite e o modelo matemático reconhecia para qual imagem de satélite dessas tinha a maior probabilidade de ser uma região de favelas ou não. Bom, e a conclusão, como eu disse, é uma apresentação bem curtinha. A gente vai dar uma olhada aqui se tem alguma pergunta, algum comentário. O uso da ferramenta espacial no ambiente de negócio tem se tornado cada vez mais comum. Eu tenho visto isso nos Estados Unidos, no Canadá e no Brasil também. Utilizar o espaço como ferramenta para determinar o seu cliente ou para conhecer bem o seu consumidor, conseguir personalizar o seu serviço,
tem criado diferença organizacional, tem criado um mecanismo competitivo para que as empresas pudessem se renovar. Principalmente hoje, devido ao Covid-19, que é esse novo normal. Quem não era digital, hoje está se digitalizando. E a partir disso a gente consegue usar essa ferramenta. Bom, antes de passar para as perguntas e respostas, deixa eu abrir aqui, vamos ver o que a gente tem. Bom, a primeira pergunta é assim, professor, no final, se o senhor puder falar um pouco do início, porque o senhor ficou sem áudio 4 minutos. Bom, no início eu falei sobre mim, né? Eu falei um pouquinho sobre quem sou eu. Eu sou professor da Universidade de Brasília. Eu trabalhei no departamento de administração por 9 anos, ainda continuo professor. Eu estou de licença sabática no departamento de administração. Hoje eu atuo numa empresa chamada Element AI, que utiliza metodologia quantitativa, utiliza georreferenciamento na tomada de decisão, mas envolvendo aprendizado de máquina, ou inteligência artificial com respeito a isso. O último slide que eu gostaria de comentar com vocês, eu vou passar aqui de novo, é sobre a Academia Finatec, né, que deu a oportunidade, criou toda essa tecnologia para a gente poder prosseguir com a live. Eles têm oferecido os cursos de capacitação para as empresas. Um desses cursos é um curso que a gente vai oferecer sobre geomarketing. Então, quem tiver interesse em aprender mais sobre outras metodologias e que possam utilizar na sua organização ou possam ser úteis para a sua empresa, por favor, entra no site da Finatec, na página do Facebook ou no Instagram. Sigam eles, que eles fazem toda a divulgação com respeito aos cursos que eles vêm ofertados. E é isso que nós temos por hoje. Muito obrigado a todos que nos ouviram. E qualquer dúvida, o meu e-mail é pedro.melo.albuquerque@gmail.com. Quem quiser tirar alguma dúvida, pode mandar um e-mail, ou também pode entrar em contato direto com a Academia Finatec e eles fazem essa conexão. Muito obrigado a todos